Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Como eu prometi na semana passada, hoje nós vamos iniciar nossa apostila nova, nossa apostila 5. Então, como sempre, quando a gente começa a apostila, o que a gente faz? Preenche todo esse espaço aqui. Então, lá, Escola Municipal Dilma Casoto Nascimento, nome de vocês completo, data de preferência de hoje, que eu espero que vocês façam a lição da apostila no mesmo dia que eu enviei, para vocês não ficarem perdidos, tá? Não ficarem perdidos nas videoaulas. Então, hoje é dia 30/8/2021. O nosso quarto ano é o A. Então, vamos lá. Atividade de língua portuguesa, parte 5. Aqui a nossa capinha. Tem um diferencial na nossa capinha. Ó, que legal. Como continuar preservando a natureza? Tentar, aqui é uma pergunta. Aqui são as respostas, ó. Olha que legal. Achei muito interessante. É uma pergunta. Aqui as respostas, ó. Tentar ficar em casa. Conscientização. Um dia de bike. Andar, que sinal que é esse aqui? Menos, ó. Andar menos de carro. Contribuir desde agora para mudar depois. Interessante, né? São as possíveis respostas para a pergunta. Preservar a natureza é preservar a si mesmo. Somos parte dela. Então, hoje nós vamos iniciar na nossa aula 21. Texto informativo. Vacinas. Por que são tão importantes? Vou ler para vocês esse texto, depois nós vamos responder algumas questões. Mas aí depois vocês tiram um tempinho e releiam o texto vocês mesmos, tá? Que é muito importante para vocês responderem as perguntas. Se você pudesse fazer um pedido para 2020, o que pediria? Uma vacina para prevenir a Covid-19. Doença provocada pelo novo coronavírus? Pode apostar que esse é o sonho de muita gente pelo mundo todo. E é também um desafio de muitos cientistas. Que tal conhecer um pouco da história das vacinas e descobrir como são produzidas? Faz mais de 200 anos que a primeira vacina apareceu no mundo. Ela surgiu na Inglaterra, no ano de 1796. Foi criada para combater a varíola, uma doença que provocava pequenas feridas por todo o corpo, além de febre alta e fraqueza. Assim como o Covid-19, a varíola era transmitida pelo ar, por meio das gotinhas de saliva que a pessoa doente liberava toda vez que tossia, falava ou espirrava. Outra semelhança é que a doença também se espalha muito rápido. Levou milhões de pessoas à morte e não existia remédio e nem cura. Foi o médico Edward, deve ser Jenner, quem descobriu a vacina contra a varíola. O caminho para essa descoberta começou quando ele percebeu que algumas vacas tinham feridas muito parecidas com as que as pessoas tinham na pele. Jenner também notou que as ordenhadoras, mulheres que trabalhavam tirando leite das vacas, desenvolviam uma forma mais leve da varíola. O médico então resolveu fazer um experimento muito arriscado, que não seria permitido nos dias de hoje. Ele pegou um pouco do líquido que saía das feridas de uma das ordenhadoras, que estava com a varíola transmitida pela vaca, e colocou em 2 cortes superficiais feitos no braço de um menino de apenas 8 anos. O menino apresentou os sintomas da doença, mas logo se recuperou. Algumas semanas depois, o médico injetou no braço do menino um pouco da secreção de ferida de um homem contaminado com a varíola. Resultado: o menino não ficou doente, estava imunizado contra o vírus da varíola. Foi por isso que o composto usado para imunizar as pessoas da varíola passou a ser chamado de vacínia, termo que tem do latim vacinae, por ter sua origem no material que veio da vaca. Olha que legal! Não sabia disso. Interpretação e compreensão do texto. Tantas palavras. Sublinhe no texto as palavras que você não conhece. Procure o significado delas no dicionário.
Quais delas você gostaria de usar em seus textos? Isso aqui é para vocês fazer oralmente, isso não é para vocês escrever nada. A não ser sublinhar. Sublinhar, vocês pode sublinhar. Procurar é só para informação de vocês, tá bom? Um pouco de conversa. Com que propósito um leitor vai ler esse texto? O que você acha que os autores pretendiam ao escrever esse texto? Na sua opinião, os autores atingiram o objetivo? Compreensão. Fique sabendo. O texto expositivo explica um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Ele deve ter um título e é composto de 3 partes. Introdução apresenta o tema, a ideia principal. Desenvolvimento amplia o tema, um modo de organizar as informações e apresentá-las em sequência, que pode ser marcada por expressões como primeiro, depois, em seguida, finalmente. Conclusão encerra a ideia principal. Aqui no desenvolvimento, presta atenção nessa parte, como expressões usadas como primeiro, depois, em seguida, finalmente. Aqui, número 1. Qual é o título do texto informativo? Estamos falando do texto que eu acabei de ler. Vocês vão voltar lá no texto, lá no início, e ver qual é o título dele, tá? E escrever aqui. Qual é o tema do texto Vacinas? Por que são tão importantes? Do que o texto está tratando? Importância do quê? A descoberta do quê? Vocês vão escrever aqui também. Qual é a principal informação da introdução? Vamos voltar lá na introdução? Vamos voltar primeiro aqui, Introdução. Apresenta o tema, a ideia principal. Voltemos lá então. Introdução. Vou mostrar para vocês onde está a introdução do nosso texto. Aqui não faz parte do texto. Eles estão fazendo algum questionamento, tá? Nosso texto começa na parte preta, nas palavrinhas que está escrito em preto, tá? Então, a introdução é aqui, nesse parágrafo. Faz mais de 200 anos, taranã, aqui, olha que parágrafo enorme. O texto ele foi dividido em 3 parágrafos. Esse parágrafo todo é a introdução, tá bom? Voltemos lá. Então, qual é aqui? Qual a principal informação da introdução? Vocês vão voltar lá, vão ler a introdução e vão ver qual que é a principal informação que ele está trazendo, ok? Em qual parágrafo do texto o tema é desenvolvido? Lembra toda aquela parte escrita com letra preta? Em qual parte o tema está sendo desenvolvido? Lá na introdução, eles estão apresentando um determinado tema. Na parte do desenvolvimento, eles estão, dando mais informações sobre a introdução, sobre o tema. Então, desculpa. Aí a pergunta é, em qual parágrafo do texto o tema é desenvolvido? Lembra que eles são divididos em 3 partes. Agora você já sabe, a primeira vacina foi criada para combater a varíola. Quais os sintomas provocados por essa doença? Voltemos lá no texto e procuramos os sintomas, tá bom? Tá tudo no texto, gente. Vocês podem escrever exatamente como está lá. Quais as semelhanças entre a transmissão da Covid-19 e a varíola? Semelhança, o que se parece na transmissão de uma que se parece na transmissão da outra. Se vocês prestarem atenção na leitura do texto, é muito parecido a forma que era transmitida a varíola, é muito parecida com a forma que é transmitida hoje a Covid-19. Por isso que tem lá a nossa obrigatoriedade de usar máscara quando você sai na rua. Por causa desse motivo, por causa dessa transmissão. Escreva o significado da palavra ordenhadora. Lá no texto está a palavra e na frente está o significado. É aquilo lá que eu quero que vocês escrevam, tá? Aqui, numere os acontecimentos na sequência correta. O menino não ficou doente, estava imunizado contra o vírus da varíola.
Ele pegou um pouco do líquido que saía das feridas de uma das ordenhadoras, que estava com a varíola transmitida pela vaca, e colocou em 2 cortes superficiais feitos nos braços de um menino de apenas 8 anos. Qual que aparece primeiro? Essa informação ou essa? O menino apresentou os sintomas da doença, mas logo se recuperou. Qual a informação que aparece primeiro? Essa ou essa lá no texto? Algumas semanas depois, o médico injetou no braço do menino um pouco de secreção de ferida de um homem contaminado com a varíola. Se vocês acharem a primeira, vai ficar fácil achar todas as outras, porque é a sequência. Aqui vocês vão numerar, então, por exemplo, já vou falando. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Lá nas informações do texto, aparece essa daqui em primeiro, ó. Ele pegou um pouco do líquido. Então, essa é a número 1, ok? Aí depois vocês vão saber qual que é a próxima, número 2, qual que é a número 3, qual que é a número 4. Vocês vão numerar, ok? Por que o composto usado para imunizar as pessoas da varíola passou a ser chamado de vacina? Lá no finalzinho do texto. Por quê? Bem lá no finalzinho do texto. Releia um trecho do texto. O caminho para essa descoberta começou para ele. Começou quando ele percebeu que algumas vacas tinham feridas muito parecidas com as que as pessoas tinham na pele. A quem a palavra ele se refere? Quem é esse ele? Deixaram de colocar o nome da pessoa e trocaram pela palavra ele. Vocês vão voltar lá no texto e identificar quem é ele, tá bom? E vão escrever aqui. Peraí, gente. Aqui, ó. Não, tirar melhor. Não precisa que já tá, mas é essa palavra mesmo, tá? Aí aqui, gente. Se agora vai ficar atrapalhando, essa linha vai ficar me atrapalhando. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Não, que legal. Não sai. Mas tá bom. Se você pudesse fazer um pedido para 2020 ou 2021, o que você pediria? Essa aqui é uma resposta pessoal, é o que você pediria. Se você pudesse fazer um pedido para 2020 ou 2020 já não dá, que já passou, né? Tem que ser para 2021. O que você pediria? É uma resposta pessoal, tá? Aqui, calendário de vacinação. Ao tomar uma vacina, nosso corpo produz defesas contra certos micro-organismos que causam doenças. Assim, o corpo vai ficando protegido caso entre em contato com esses micro-organismos. Você já deve ter tomado algumas vacinas em sua vida e continuará tomando outras ao longo dos anos para proteger sua saúde. A vacinação é um direito de todo cidadão brasileiro. Existe até um documento próprio para controlar as vacinas que uma pessoa deve tomar. É a carteira de vacinação. Todo mundo toma vacina quando é bebê e nem se lembra, é lógico, né? E aí essas vacinas são anotadas dentro de uma carteirinha, que é chamada carteirinha de vacinação. Toda criança tem. Aí ela é anotada aqui, ó. Aí todas essas aqui são o tipo de doença que vocês tomam a vacina para combater, para vocês não ter. Olha que legal, ó. Olha quantas. Então vocês já tomam para prevenir. Algumas a gente toma nos primeiros meses de vida. Momento em família. Essa vocês vão ter que fazer com o papai, ou com a mamãe, ou com os dois. Tem que ser com um adulto. Peça aos seus familiares o seu cartão ou carteira de vacinação. Observe junto com eles as vacinas que você tomou. Pergunte como foi, quem te levou, se você chorou. Registre suas impressões de como foi esse momento em família. E por hoje é só. Amanhã teremos a aula de número 22. Tenha bons estudos e até a próxima!